Palavra do Senhor para nós nessa noite. Glórias a Deus. Glória a Deus. Êxodo 33, 15. Então disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Vamos orar ao Senhor para que venha falar conosco nessa noite. Todos começam dando glória, glória, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graça nós te damos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos na tua presença, meu Deus. Em primeiro lugar, viemos te pedir perdão pelo nosso pecado, nossas falhas, em pensamento, ato, palavras e obras, Senhor. Se o Senhor não estiver conosco, meu Pai, nós não podemos, meu Deus, aleluia, dar nenhum passo, tomar nenhuma decisão, meu Deus. Mas se o Senhor estiver conosco, meu Pai, direciona nossos caminhos, nossos atos, meu Deus, o nosso comportamento, meu Pai, para onde quer que nós formos, meu Pai, que a tua presença guie esse irmão, que a tua presença guie essa irmã, que a presença do Senhor esteja, meu Deus, nessa noite com tua igreja, meu Pai, pois nós viemos para ouvir a tua voz, a tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus Cristo. A igreja pode se assentar e louvar o Senhor Jesus Cristo com umas palmas. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Moisés falou: Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O Senhor falou com Moisés: Moisés, eu vou enviar um anjo que guiará o povo até chegar à terra prometida, porque é povo que é duro de servir, é um povo que está bem quando as coisas estão boas. Se está passando na luta, começa a reclamar. O vento assoprou, eu vou sair da igreja. Está faltando carne, cadê Deus? Está faltando água, já começaram a questionar. Mas, meus irmãos, trazendo para o nosso dia não é diferente. Tem pessoa que ela só é serva do Senhor quando o celeiro dela está transbordando, mas a hora que o vento começa a sacudir, ela começa a questionar: Deus não está comigo, Deus não ouve a minha oração, Deus é isso, Deus é aquilo. Deus olha dos altos céus e fala: eu estou te provando, eu estou te preparando, eu quero te levar à terra prometida, mas eu não vou te levar de qualquer maneira. Meus irmãos, aquele povo passou por uma experiência ainda no Egito. Ali Deus mostrou a sua glória, que enquanto havia tragédia para os egípcios, havia bonança na casa do povo de Deus. Enquanto havia peste acontecendo para os egípcios, Deus estava guardando seus filhos. Deus chegou diante de um mar com seus filhos e diz: Moisés, por que tu está clamando a mim? Manda esse povo marchar. E ali Deus abriu o mar e o povo passou. Chegou no deserto, o povo questionou: Moisés, não tem água, não tem carne, saudade do tempo do Egito. Quantas pessoas no nosso dia chegam a lembrar do passado e sente o gosto, o paladar do pecado na sua boca, como se fosse algo tão maravilhoso, a tua alma indo para o inferno com aquele paladar maravilhoso. É doce como o mel na tua boca, mas vai amargar no inferno pro resto da vida, meus irmãos. E as pessoas não estão entendendo: mas quando eu estava no mundo eu tinha isso, eu tinha aquilo. O diabo dá tudo aquilo que tu quer para ele te prender no mundo, para ele te prender no pecado. E quando, meus irmãos, Israel chegou a esse ponto de Deus dizer: Moisés, eu não vou com esse povo, mas eu vou enviar um anjo que vai com eles. E o povo se entristeceu ao ouvir aquela palavra. E Moisés orou ao Senhor. Porque, meus irmãos, Deus está dando a oportunidade, Deus está mostrando os seus sinais nos céus e na terra, que Ele está voltando para buscar o seu povo. Não adianta, meus irmãos, somente sermos membros aqui dentro da igreja, sermos membros só aqui dentro da casa do Senhor. Hoje o irmão Batista falou uma coisa que eu guardei para o meu coração: não é meu, é nosso. Que eu brinquei com ele que ele tinha uma dívida com a Natália, e ele falou assim: não, é da família, então é nosso. Porque, meu irmão, é o casal, é unido. Não adianta, meu irmão, ser dele ou ser dela, é nosso. Nós trabalhamos juntos, nós estamos juntos na presença do Senhor. Então, meu irmão, o casal não precisa de viver, meu irmão, agarradinho para o mundo ver. Olha que romance, que bonito. Não, meu irmão, mas ser sincero um com o outro, como se fossem amigos verdadeiros, um para com o outro na sua caminhada, meu irmão. A intimidade de Deus para com o homem tem que ser o esposo para com sua esposa. Tem que ser a intimidade dentro do casal, meus irmãos. Assim como Deus é íntimo contigo, tu tem que ser com a sua esposa. Tu tem que ser sincero, verdadeiro na presença do Senhor. Quando Deus falou: eu não vou com
com vocês, o povo ficou desesperado, porque sabia que sem a presença de Deus, eles não venceriam mais uma guerra, eles não iriam vencer a batalha. Quantos casais estão sendo derrotados? Sabe por quê, meu irmão? Arrogância no coração. Quem manda sou eu, quem faz sou eu, quem trabalha sou eu. Não, meus irmãos, é nós que trabalhamos, é nós que lutamos, é nós que pelejamos juntos. Porque desde o momento que tu casou, é uma carne só na presença do Senhor. Não é eu, é nós na presença do Senhor. E não adianta, meu irmão, viver de fachada, porque Deus te conhece. Não adianta chegar aqui, sapatear, rodear e falar línguas estranhas, Deus te mostrar, fogo desce do céu, assim como o diabo também pode fazer descer. Mas não adianta brincar com a palavra do Senhor, porque naquele grande dia Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Tu conheceu a palavra, tu conheceu a doutrina, vivia de aparência dentro da igreja, mas tu negava dentro da tua própria casa a verdade do Evangelho. Na hora de dar o testemunho para teus filhos, tu é uma vergonha, tu é um escândalo para a obra do Senhor. Ah, o meu pai, eu jamais vou ficar na igreja, porque eu tenho vergonha do que meu pai faz, eu tenho vergonha do que minha mãe faz. Meus irmãos, se a presença do Senhor não estiver na tua vida, dentro da tua casa, tu é um mau testemunho na presença do Senhor. A presença do Senhor se retirou daquele povo e eles ficaram preocupados. Não poderemos subir sem a tua presença. Tu jamais herdarás o reino dos céus se tu não permanecer na posição que Ele te chamou. Vai ter espinho, vai ter luta, vai ter prova, mas se tu permanecer até o fim, tu serás um vencedor na presença do Senhor. Volta um pouquinho a Bíblia, meus irmãos, Gênesis 39. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 39, versículo 1 e 2. Aleluia, Jesus. Lê para nós aí, irmã Vanessa. Glória a Deus, aleluia. Vamos? 39, 1 e 2. Aleluia. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos dois ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Amém, Jesus. José foi um varão próspero. Se a presença do Senhor não estivesse ido com José, quando foi vendido pelos seus irmãos, levado para o Egito e sido comprado como um escravo, jamais José seria um homem próspero naquele lugar. Meus irmãos, queremos ser servos de Deus, mas vivendo somente em uma vida farta. A Bíblia nos prova que José viveu uma vida tão degradante, só foi afundando, materialmente falando, porque a cada dia que se passava, mais ele crescia na presença do Senhor. Quanto mais os seus irmãos pensavam: agora acabou, já foi vendido, já era para José. Ali Deus estava preparando o caráter de um grande homem de Deus na presença do Senhor. Quantas das vezes, meu irmão, Deus permite que nós descemos, não para nos derrotar, mas para nos preparar para algo melhor na nossa vida. Só que tem uma coisa, meus irmãos, depende de mim, depende de você. Às vezes queremos que botarmos o nosso fardo no ombro de alguém. Eu dizer: irmão Batista, leva a minha luta, não vai adiantar. É eu que tenho que carregar a minha luta, é eu que tenho que carregar a minha prova, é eu que tenho que lutar para vencer essa batalha. Eu posso contar com a oração da igreja, eu posso contar com a ajuda da igreja, mas se eu não der o primeiro passo, não vai adiantar de nada a igreja fazer campanha ao meu favor. Então, meu irmão, para José permanecer na presença do Senhor, meu irmão, José tinha uma intimidade muito grande com Deus. José tinha uma intimidade tão grande com Deus, meus irmãos, que se nós pararmos para pensar o que a carne de José padeceu, sendo preso, açoitado naquela prisão, e dentro da prisão sendo humilhado, Deus começa a honrar a vida de José, começa a colocar ele para governar aquela prisão, que o carcereiro chegou a dizer que ele não se preocupava mais, porque tudo o que José fazia, Deus era com ele. Deus, ele pode ser contigo, mas a partir de hoje, vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor, começando dentro da nossa casa. A limpeza vai começar dentro do teu lar, porque aqui tu está como um homem, como uma mulher de Deus. Eu quero esse comportamento
dentro da tua casa. Ali dentro que as pessoas que convivem contigo querem ver a diferença, querem ver o teu comportamento. Não adianta eu orar a madrugada inteira, não adianta eu fazer um dia inteiro de jejum, mas se a minha boca é um sepulcro caiado por fora, só vivo de aparência. Quando eu abro a boca, eu só falo aquilo que desagrada ao Senhor. Às vezes na hora da ira, na hora da raiva, na hora que o sangue ferve, falo o que pensa, falo o que quer e depois não quer ouvir. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque de toda palavra ociosa que nós falamos aqui hoje, nós prestaremos conta a Deus naquele grande dia. Então não adianta eu dizer, não pedir perdão a Deus. Tu pediu perdão, mas tu vai ter que prestar conta a Ele daquilo tudo que tu falou. Então, meus irmãos, se nós prestarmos atenção, Gênesis 39, 21, lê para nós, irmã Débora. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 39, 21. E o Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro morto. Amém, Jesus. Deus deu graça a José naquela prisão. Irmãos, tu imagina a luta que tu está passando e Deus te dá graça, porque você mantém na posição que o Senhor te chamou, tu se mantém na posição que Deus quer, obediente à palavra do Senhor, obediente à voz do Espírito Santo de Deus. Enquanto os irmãos de José pensavam, foi o fim de José, acabamos com o nosso sofrimento, era engano dele, porque Deus estava moldando o caráter de José. Então eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: para Deus moldar o teu caráter, Ele vai te levar na casa do olheiro. Ali Ele vai te provar usando alguém dentro da tua casa. E se tu não vigiar, quem usa a tua boca é o diabo. Abre a tua boca, o diabo começa a botar aquilo, tu vai falando, vai falando, vai falando. Ah, mas eu falei da boca para fora. Não foi da boca para fora não, porque estava intencionado no teu coração falar aquelas palavras. E as palavras, meus irmãos, ditas são como flecha lançada, elas não voltam mais atrás. Tu falou, aquilo já foi. E se tu, meus irmãos, dependendo da situação que a pessoa usa aquelas palavras, sabe quem abraça aquelas palavras? O diabo. Olha lá o que aquele irmão falou, ó. Eu vou catar, porque ele amaldiçoou a filha dele, ela amaldiçoou o parente dela, ela falou isso de não sei quem, então eu vou pegar essas palavras e vou investir nessa pessoa, foi ela mesmo sendo membro que falou isso dessa pessoa. E aí, meus irmãos, a luta vem, a prova vem. Senhor, o que está acontecendo? Eu não sei mais o que eu estou passando, por que eu estou nessa situação? Foi aquilo que saiu dos nossos próprios lábios. Quando Jó recebeu a notícia que seus filhos tinham sido mortos, meus irmãos, Jó não disse, Deus, para que tu me deu filho? Jó não começou a blasfemar contra Deus. Ele falou, nu eu vim, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Ah, mas foi ele lá no passado, foi José lá no passado. Nós hoje em dia estamos na nova era. Essa nova era está mais fácil de ir para o inferno e aqueles do passado serem salvos, meus irmãos, porque tinham temor à palavra de Deus, reverenciavam a Deus, reverenciavam a palavra do Senhor. Hoje em dia o evangelho está muito fácil. Vamos pregar coach, vamos falar palavras bonitas, vamos atrair multidões, mas espiritualmente falando, as igrejas estão vazias, estão desertas, porque não querem manter no seu corpo a doutrina do Senhor, não querem carregar no seu corpo a marca do evangelho de Jesus Cristo. Se for para mim passar a luta, eu não vou ficar mais. Irmão, passe essa luta e fique na presença do Senhor. Quando a luta se levantar na tua vida, lembra de José. Quando a luta levantar na tua vida, lembra de Daniel. Foi levado a cativo ainda moço. Mas Deus honrou Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus honrou aqueles 4 jovens judeus entre um povo babilônico, entre um povo pecador, meus irmãos, de idolatria. A Bíblia diz que Deus honrou aqueles 4 homens ali naquele reinado. Por que honrou, irmão? Porque permaneceram na doutrina, na palavra e no ensinamento que foi recebido da parte de Deus, talvez instruído pelos pais, talvez instruído em alguma escola dominical que talvez tivessem participado, mas aprenderam, foram levados a cativo e nunca deixaram a palavra de Deus. Ainda em Gênesis, meu irmão, 41, 38, lê para nós aí, irmão Cleiton. 41 de 38.
41, 38. E disse Faraó ao seu servo: acharemos um varão como este em quem haja Espírito de Deus. Amém, Jesus. Ele falou: acharíamos alguém como este varão em que haja a presença de Deus, porque o que José falou aqui não foi interpretação humana, foi divina. Quando José acabou de interpretar o sonho para Faraó, aquilo que ele tinha sonhado, o Faraó sentiu paz, porque viu que a presença de Deus era com José. Eu quero te dizer uma coisa, minha irmã e meu irmão: permaneça na posição que Deus te chamou, porque ao abrir a tua boca, Deus vai transformar a vida, Deus vai operar em lares, em família. Talvez tu pensa que tua oração não está tendo importância nenhuma, mas continue, porque Deus está movendo as águas através da tua oração, através da tua perseverança. Por isso que eu falo para a igreja: quem pode chegar cedo para o ministério da oração, aproveita essa oportunidade e dobra teu joelho e ora. Irmão, vou falar o que na oração? Tem tantas pessoas nesse mundo precisando da misericórdia do Senhor, que não tem como listar a necessidade do povo. Ora pelo povo, ora pelas nações, ora para todo mundo. A palavra do Senhor mesmo diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É através da tua adoração, através do teu corpo sendo um instrumento na presença do Senhor, que as pessoas vão dizer: olha, só o andar daquela irmã ali, quando passa perto da gente, a gente sente algo diferente, porque é a presença do Senhor na sua vida. Então, irmão, faça a diferença no teu trabalho, faça a diferença dentro do teu lar, no meio da tua parentela. Seja a pessoa diferente. Aos olhos dele tu pode até ser esquisito, mas para Deus tu és um vaso de honra, és um vaso de glória. Então, meu irmão, permaneça na posição que o Senhor Jesus Cristo te chamou. Daniel 1:18. Aleluia, Jesus. E ao fim de 10 dias, eis que o rei tinha dito que trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei, e em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos astrólogos que haviam em todo o seu reino. Irmãos, peça a Deus os dons celestiais. Peça a Deus, meus irmãos, os melhores dons, com zelo mesmo ali, com prazer. E outra coisa: Deus, do momento que Ele te deu um dom, coloque em prática, porque a luta vai levantar. Imagina aquele grande dia Deus falar contigo: olha, irmã, te dei tal dom, o que tu fez com ele? Ah, Senhor, eu enterrei porque eu fiquei com medo. Então ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito. Na minha obra eu te dei uma ferramenta para tu usar. Se eu coloquei na tua mão aquela ferramenta, porque eu sabia que tu era capaz de usar ela. Então, irmão, mesmo que às vezes tu fica com medo, mesmo que às vezes tu fica com um pouquinho de receio, mas vai fazendo, dá o primeiro passo e deixa que o restante, o Espírito Santo de Deus vai se encarregando de aperfeiçoar na tua vida. Nenhuma criança nasce andando e falando. Ela dá o primeiro passo, tu segura na mão dela, ela escora numa parede, ela escora num sofá, ela vai tentando até ela conseguir ir sozinha. Assim é a tua caminhada na presença do Senhor. A doutrina, ela não mudou. Vai vir novas mudanças na igreja, mas permaneça você na obediência à palavra do Senhor, porque, meus irmãos, não é Davi Neto que vai te salvar, não é o saudoso Davi Miranda que iria te salvar, mas é quem guardar a palavra da paciência. Ele te guardará na hora da adversidade que há de vir sobre essa terra. E essa adversidade está vindo aí, meus irmãos, entrando dentro da igreja, mudando as coisas dentro da igreja. E quando essas coisas começarem a mudar, se prepara, porque o tempo do fim está perto. Em Gênesis, meu irmão, volta lá no livro de Gênesis, Gênesis 6:18, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis 6:18, lê para nós, irmã Vanessa. Débora, Gênesis 12, primeiro. Aleluia, Jesus. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu e os teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres de teus filhos contigo. Olha a aliança de Deus com a família de Noé.
Irmãos, para tu dizer essa palavra, eu e minha casa serviremos ao Senhor, a tua vida tem que estar, meus irmãos, na presença e na posição que o Senhor te chamou. Quando Deus falou, Noé, tu e a tua família entrará nessa arca. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: valorize educar os seus filhos, valorize ensinar a verdade a seus filhos. O mundo está mudado, as coisas hoje em dia não se pode falar mais abertamente lá no mundo, mas dentro da tua casa, tu ensina o menino no caminho que ele deve andar. Sabe por quê, irmão? Porque Deus vai te cobrar naquele grande dia. Olha, pai, por que tu não educou o teu filho quando ele tomou aquela decisão errada? Era sobre a tua responsabilidade, era teu domínio, aquela criança que eu coloquei nas tuas mãos. Os filhos são fruto, meu irmão, dado por Deus, mas a educação, ela depende de um pai e de uma mãe dentro da sua casa. José foi muito bem educado pelo seu pai, a ponto de causar inveja nos seus irmãos. Então, meu irmão, tenha orgulho de educar bem o seu filho, tenha orgulho de educar muito bem a tua filha, para que quando crescer, tu não venha dizer, ai Senhor, olha só essa situação, eu já não sei mais o que fazer. Ele vai dizer, quando teve nas tuas mãos, tu jogou fora essa oportunidade. E Noé não desperdiçou a oportunidade, porque ele, a esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras entraram na promessa de Deus. Eu quero dizer uma coisa para a igreja nessa noite: nós não podemos tomar nenhuma decisão se o Senhor não for conosco. Se o Senhor não estivesse com Noé, Noé jamais construiria aquela arca. Se a presença do Senhor não estivesse com José, José jamais venceria aquela provação no Egito. E se o Senhor não for contigo, meus irmãos, ore para que Ele vá. Senhor, até hoje eu tomei essa decisão da minha própria cabeça, mas a partir de hoje eu convido o Senhor para todos os meus projetos, o Senhor estar comigo. Senhor, está errado o que eu fiz, não é dessa forma, mas hoje eu reconheço, se o Senhor não for comigo, eu não irei a lugar algum. Eu não posso, Senhor, tomar essa decisão se o Senhor não estiver comigo, porque se a luta se levantar, quem é que vai segurar nas minhas mãos? Então, muitas das vezes, meus irmãos, a prova vem porque gastamos com as nossas próprias mãos e esquecemos da direção de Deus na nossa vida. Gênesis 12, 1 e 2. Débora, Renata, lê para nós 2 Samuel 5,19. Amém? Amém. Ora, o Senhor diz a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Amém. Irmãos, olha o que Deus falou. 2 Samuel 2,18. Deus falou a Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque eu tenho uma promessa contigo. Irmão, não é hoje tu pegar, deixar a tua casa ali e sumir por esse mundo afora, não. É de forma espiritual. Ali, meus irmãos, tu está dentro do meio da tua família, do meio dos teus parentes, mas de forma espiritual, tu não está convivendo com aquela situação. Então, tu tem um comportamento diferente, tu tem uma conduta diferente, meu irmão, mesmo morando no meio de pessoas que às vezes é ímpia, tem outras religiões, tu respeita a decisão dela, tu respeita a religião dela, mas ela permitir que tu abra a tua boca e possa falar de Jesus, ali tu vai abrir a tua boca. Não é, meu irmão, pegar o telefone e dizer, olha fulano, isso aqui é do diabo, tira isso aqui pertence a Satanás. Aquela pessoa vai ficar com ódio de crente. Nunca mais eu vou querer que aquela pessoa venha na minha casa, porque tudo que ela falou, ela viu demônio em tudo. Não é assim que nós cativamos uma alma para o Senhor, porque quem ganha alma, ele é sábio na presença de Deus, e a sabedoria é a palavra do Senhor. Até a forma de tu entrar numa casa para fazer uma visita tem que ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus na tua vida. Porque se o Senhor não for contigo, tu não vai mesmo poder fazer o que Ele quer fazer naquela casa. É entrar ali, fazer uma oração por aquela família, abençoar aquele lar e ir embora. Se a pessoa te pedir uma orientação da palavra de Deus, aí sim tu vai abrir a tua boca e vai pregar a palavra do Senhor para aquela pessoa. Porque muitas das vezes uma pessoa fica atiçando o diabo, e o diabo não brinca, meus irmãos. Tu vai lá e aponta isso, aponta aquilo. Se tu não permanece na posição, a hora que tu dá bobeira, ele vai, ó, e te pega. O diabo não brinca, meus irmãos. Então temos que tomar muito cuidado com essas coisas que têm acontecido, porque o diabo, meus irmãos, ele está vendo que o tempo está ficando curto para ele, mas para nós, meus irmãos, será uma vida eterna na presença do Senhor. Então nós temos que permanecer firme naquilo que o Senhor nos chamou. Pode ler, irmã Renata.
2 Samuel, capítulo 5, versículo 19. 5:19. Pode. E Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entrega-nos nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Amém, Jesus. Irmãos, se a presença do Senhor não for conosco nessa batalha, nós não iremos. Senhor, o Senhor vai comigo nessa batalha? Posso ir para essa guerra, Senhor? O Senhor, Jesus Cristo, o Senhor falou com ele: vai, Davi, porque eu sou contigo e darei o inimigo nas tuas mãos. Davi tinha um belo de um exército. Davi era um homem de estratégia de guerra, mas ele não quis fazer de si mesmo. Ele falou: Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Não adianta, Senhor, eu estou com o melhor exército aqui nessa terra, tenho a melhor estratégia de guerra, mas sem a tua presença eu não vou. Eu quero dizer uma coisa para a igreja: a partir de hoje, peça ao Senhor que a presença dele, que direcione a tua vida, por onde tu vai passar. Senhor, eu só vou se o Senhor for comigo, eu só posso falar essa palavra com essa pessoa se o Senhor estiver comigo naquele momento ali para falar aquela palavra, porque de mim mesmo eu não quero falar, porque quando eu abrir a minha boca, o Senhor vai tocar naquela vida, o Senhor vai tocar naquele coração. E Davi falou: se o Senhor não for comigo nessa guerra, esse exército não toma nenhum passo, vai ficar todo mundo aqui. E o Senhor falou com ele: pode ir, porque a vitória é tua. Porque meu irmão, ele se humilhou na presença de Deus. E quando nós descemos a casa do oleiro e dizemos ao Senhor: é a tua vontade, não a minha, aí o milagre do Senhor acontece na tua vida, aí o nome do Senhor é exaltado na sua vida. Esse, meus irmãos, foram alguns versículos que nos mostram que a pessoa foi fazer segundo a vontade de Deus. Agora vamos dar uma olhada naquele, meus irmãos, que fizeram de si mesmo. 1 Samuel 28, versículo 7. 1 Samuel 28, 7. Lê para nós, Débora. Marca aí, Renata, 2 Reis 5, 27. Irmão Ulisses, Atos 5. 1 Samuel 28, 7. Isso, pode. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte. E os seus criados lhe disseram: eis que me em dom a uma mulher que tem o espírito de adivinhar. Amém. Irmãos, a pessoa que foi sem a presença de Deus, porque Deus já tinha se retirado de Saul. Saul consultou os profetas que tinha, consultou isso, consultou, fez de tudo que pôde e não teve resposta para a guerra. Ele falou assim: então vamos consultar uma feiticeira. Meus irmãos, quantas pessoas estão deixando de consultar a Deus para consultar, meus irmãos, profetas de WhatsApp, profetas de internet? Não, a gente faz um pix e ele profetiza. A gente faz um pix e ele vai entregar o recado. Eu já vi isso acontecendo, meus irmãos, dentro da igreja. Mas vai ver aonde está o ministério dessa pessoa, vai ver aonde está essa pessoa hoje, meus irmãos. Então não brigue com a revelação, não brigue com o dom de Deus, não pega um voto e diga: olha, Deus está mandando eu te dizer isso, 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 e Deus fala: eu não estou nesse negócio. Quantas pessoas estipulam valores de voto? Ah, não, tem que ser tantas pessoas com valores X de dinheiro e Deus não está naquele negócio. Obrigam as pessoas a fazer um sacrifício que às vezes ela não tem condições de fazer. E tem pessoas que vendem seu carro, vendem a sua casa, vendem alguma coisa dentro de casa, porque o profeta falou: vamos levar ao dinheiro. E às vezes tu não recebe nada. Ele vai dizer: porque tu não teve fé, ainda vai te acusar. Foi tu que não teve fé para receber a tua vitória. Mas Deus não está nesse negócio. A viúva levou umas moedinhas e o milagre dela, Deus falou, Jesus falou, ela deu a melhor e maior oferta, porque Jesus Cristo não olhou para a quantidade, mas olhou para o que estava no coração dela. 2 Reis 5, 27. Isso. Pode ler? Pode. Portanto, a lepra de Naamã se pegará
ti e à tua semente, para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como neve. Amém. Irmãos, a presença do Senhor não estava na ambição daquele homem Geazi. Geazi queria que o homem de Deus, Eliseu, pegasse roupas, pegasse joias, pegasse as coisas valiosas que aquele homem Naamã estava dando. E ele falou assim: olha, o que Deus me deu de graça eu vou dar, eu vou orar, vou abençoar essa vida, mas eu não quero nada, para que ele não venha dizer: eu comprei a bênção, eu fui lá e dei tantas túnicas valiosas para ele, olha, e ele me deu a cura. Ele falou assim: nada disso, porque o que Deus me deu é para poder abençoar ao próximo. E ali, meu irmão, Geazi, naquela ambição, segue aquele homem e fala: olha, meu senhor se arrependeu, dá as coisas aí que eu vou levar para casa. Geazi volta para casa, esconde lá na casa dele, e quando ele chega perto de Eliseu, Eliseu fala: Geazi, aonde tu foi? Ele falou: não fui a lugar nenhum. Não. Ele falou assim: tu foi sim, porque quando tu saiu daqui, o meu coração foi juntamente contigo. Meu irmão, às vezes Deus vai lado a lado contigo e quer ver se tu vai realmente pecar ou se tu vai permanecer na posição que Ele te chamou. O coração de Deus vai ali, o Senhor vai te acompanhando, e Ele está te olhando. A minha serva vai permanecer firme ou ela vai pecar? Aí o diabo fala: ela vai pecar. E o Senhor fala: ela vai permanecer firme. Aí o diabo fala: não, ela vai pecar. E quando tu vê o pecado é mais forte na tua vida, tu vai lá e comete aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. E ele falou assim: Geazi, o meu coração foi junto contigo quando tu foi lá e pegou aquelas roupas. Agora o pecado da lepra vai ficar na tua vida. Tu vai ficar manchado pro resto da tua vida devido à desobediência à palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Irmão Lício, Atos 5. O Riquelme, Atos 8, fazendo favor. É Atos 5, 1, 2. Um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade, reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher, elevando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Amém, Jesus. Irmãos, essa palavra, ela é até uma palavra pesada. Quando o apóstolo Pedro falou: Ananias, por que tu deixou Satanás encher o teu coração, concordando tu e a tua esposa em tentar enganar a obra do Senhor? Irmão, ninguém engana a Deus. Tu pode me enganar, podemos enganar um irmão ao outro, mas a Deus ninguém engana. E ali, meus irmãos, entraram num acordo, o casal: olha, vamos fingir que nós vendemos por 10 mil reais essa herdade, a gente leva os 10 mil, mas a gente vendeu por 20, a gente fica com 10 aqui, só leva 10, ela tá certo, combinado certinho. Irmãos, a mulher que compactua com o pecado do marido, o marido que compactua com o pecado da mulher, ambos vão para o inferno. Ah, não, mas tu permanece na doutrina, mas concordando com o que ela está fazendo, ambos sofrerão a consequência naquele grande dia, a morte espiritual. Por isso que a Bíblia fala: tem muitos que comem indignamente, mas não estão mortos, estão doentes, porque não estão discernindo o corpo do Senhor. Não adianta estar dentro da igreja de terno e gravata aparecendo santidade. Ananias e Safira apareceram como se fossem obedientes à comunidade dos apóstolos. Pedro falou: Ananias, porque tu deixou Satanás encher o teu coração, não mentindo para mim, mas mentindo para o Espírito Santo de Deus, tentando enganar a presença do Senhor. E ali aquele homem caiu durinho e morreu. E muitos estão morrendo espiritualmente, porque estão achando que encobertar o pecado, estão achando que encobertar a mentira, que encobertar o erro, que lá no teu trabalho, tu conta piada com teus amigos, quando passa uma mulher, tu quebra o olho para ver ela até onde ela vai, porque ela tem um corpo bonito. Se Deus te deu uma mulher na tua mocidade, valoriza a mulher que está contigo, porque foi essa que Deus selou a promessa dentro do teu lar, foi com essa que Deus selou a promessa dentro da tua casa. Não faça o que Ananias e Safira fizeram, porque ambos morreram no mesmo dia. O teu lar pode ser destruído devido a uma concordância com aquilo que não agrada ao Senhor. A doutrina não mudou, a palavra do Senhor ela não mudou. Por que nós que estamos mudando? Porque nós queremos aquilo que agrada ao nosso ego, e o que agrada ao nosso ego está nos levando para o inferno. Mas aquilo que agrada ao Senhor é renúncia, é santidade, é obediência, é
palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, como Ananias combinou com a sua esposa, a gente chega lá, engana todo mundo e está tudo resolvido. Engano, meus irmãos. Não adianta, meus irmãos, que tu pode me enganar, mas a Deus tu não vai enganar naquele grande dia. Quando ele disse, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo do inferno. Eu orei, eu profetizei, eu tinha dons. Ele falou assim, tu tinha ferramentas que eu confiei para tu granjear, mas a tua vida não estava na posição que eu te chamei. Então, meus irmãos, há um preço muito grande a ser pago em obediência, em reverência à palavra do Senhor. Se guardarmos a palavra da paciência, Ele nos guardará na hora da adversidade. Eu não estou dizendo que existe casal perfeito. Eu não estou dizendo que toda família é perfeita. Todo casal tem a sua desavença, toda família tem sua desavença. Entre pais e filhos, entre marido e mulher, todo mundo às vezes se desentende, às vezes se desentende o patrão e o empregado. Isso acontece porque, meus irmãos, são características físicas dessa terra. Mas viver de fingimento, viver de mentira, viver mesmo de falsidade, mostrar para o mundo um relacionamento que não condiz com a palavra do Senhor, tu vai pagar o preço como Ananias e Safira pagou. E não vai ser nessa vida não, meus irmãos. Por naquele grande dia haverá pranto e ranger de dente. Muitos vão dizer, mas Senhor, no teu nome tanta coisa nós fizeram, mas não guardaram a minha palavra. Então guarde a palavra do Senhor primeiro e depois vai e faz o que Ele te mandou. Primeiro seja obediente, para depois tu ir, dar o primeiro passo e fazer aquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Lê para nós, mãe Kelly, Atos 8, 18 a 20. Esse irmão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Amém, Jesus. Ele achou, Pedro, vamos lá, eu sou rico, se tu me vender esse dom, eu também vou poder fazer tudo que tu está fazendo. Ele falou, olha, teu dinheiro seja para a tua perdição. Tu acha mesmo que os dons de Deus são comprados com dinheiro? Mesmo quantas pessoas, não só os milionários seriam salvos, porque comprariam os dons, mas quando Deus fala com o milionário, renuncia. Quando Deus fala com a pessoa, renuncia. Quando Deus fala com a pessoa simplesinha, renuncia. A pessoa vai dizer, mas para que eu tenho que renunciar? Seria muito mais fácil eu comprar. Ele já comprou com o seu sangue, meu irmão, dando o seu sangue naquela cruz por nós. Hoje, Ele quer que nós renunciemos a nossa carne, o nosso eu, para que vivemos uma nova vida na presença do Senhor. Somos falhos, somos pecadores, mas somos homens e mulheres arrependidos do nosso pecado. A partir de hoje eu te digo uma coisa, examine, pois o homem a si mesmo na presença do Senhor, porque, meus irmãos, Deus tem obra nessa congregação, Deus tem obra na vida dessa igreja, Deus tem homens e mulheres para levantar aqui, para que essa obra venha crescer. Mas vamos não descer a casa do olheiro, vamos fazer como ele falou, se a tua presença não for conosco, nós não iremos a lugar algum, nós não faremos nada sem a direção do Senhor na nossa vida. Senhor, eu fui convidada para abrir o culto, o Senhor vai comigo. Senhor, eu fui convidada para fazer uma oração no lar, o Senhor vai comigo, vai na minha frente, me direciona naquilo que eu tenho que falar. Senhor, eu vou chegar no meu trabalho, a luta está travada, mas o Senhor vai entrar comigo hoje naquele trabalho e eu vou receber a minha vitória. Então, meu irmão, tudo na tua vida, coloque Deus na direção, mas não é colocar e ficar de braços cruzados, não. Coloca e faça a tua parte na presença do Senhor. Não é só dizer, Senhor, está nas tuas mãos, eu vou sentar na cadeira e vou esperar o Senhor resolver. Não, coloca nas mãos do Senhor e faça a tua parte. E aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus continue falando na vida de cada igreja nessa noite. Aleluia.